Olá, eu quero cumprimentar você, desejando a graça, a paz de Cristo Jesus. Eu costumo dizer que é uma alegria, uma honra, é um prazer imenso poder estar falando com você através do programa A Igreja em Sua Casa. Essa programação é desenhada para levar a você semanalmente uma palavra de ânimo, de fé, a palavra viva, a palavra de Deus, a palavra que ajuda a estruturar os nossos pensamentos, a nossa maneira de pensar. Nós precisamos alinhar aquilo que pensamos com a palavra de Deus. Então nós queremos trazer essa programação semanalmente para edificar o seu coração, para edificar a sua alma, o seu espírito, para que possamos conhecer a palavra de Deus revelada a nós. Quando o apóstolo Paulo escreve a sua carta aos Romanos, ele inicia no capítulo 1 dizendo o seguinte: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas, nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito Santo de santidade foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Queridos, quando Paulo faz essa saudação, na verdade isso era um modelo, isso era um padrão que havia nas cartas daquele tempo. Então a pessoa se auto-introduzia, ela se auto-apresentava às pessoas destinadas a essa correspondência. Agora, Paulo ele faz de uma forma assim tão impressionante, ele diz: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Paulo, ele define claramente aqui aquilo que nós chamamos de propósito. Paulo está dizendo o seguinte: eu sou servo de Cristo Jesus, e nós já entendemos o conceito servo aqui. Servo não significa que ele não sabia o que Deus estava fazendo, não sabia qual era o chamado dele, não sabia qual era o propósito. Não. A palavra servo aqui significa eu decido servir a Deus. Eu uso do meu livre-arbítrio, eu uso da minha posição para servi-lo. Ele está dizendo o seguinte: eu não tenho a posição de servo para servir. Eu tenho a posição de rei, de sacerdote, e eu sirvo. Eu sou doulos por opção. Eu sou doulo porque eu decidi servir a Cristo Jesus. E eu fui chamado para ser enviado. Eu fui chamado para ser apóstolo. Eu fui chamado para ser enviado. A palavra apóstolo é enviado. Separado para o Evangelho de Deus, separado para a mensagem, para as boas novas. Isso significa que todas as manhãs, quando Paulo levantava, quando Paulo acordava, ele sabia exatamente o que ele tinha que fazer. Ele sabia exatamente qual era a vontade de Deus para a vida dele. Ele sabia quais são os passos que ele deveria tomar naquele dia, naquela semana, naquele mês. Ele diz: esse Evangelho que foi prometido por Deus de antemão, por meio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Ele diz: eu estou realizando aquilo que foi prometido pelos profetas do passado, por Isaías, por Ezequiel, por Jeremias, por Amós. Eu estou realizando aquilo que eles declararam, inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Então eu estou materializando, manifestando a profecia de Deus. Queridos, como isso é impressionante, como isso é tremendo. Ele está dizendo: o que eu faço já foi prescrito. O que eu faço já foi desenhado, delineado, e eu estou realizando a vontade de Deus. Isso significa então que Paulo ele andava no centro da palavra de Deus. Às vezes você diz assim: mas eu não sei, Pio, qual é o propósito da minha vida? Eu não sei o que eu tenho que fazer. E aí nós confundimos propósitos com metas, né? Você chega para um jovem e diz: escuta, qual é o seu propósito? Não, eu quero comprar um carro. Não, isso não é propósito, isso é meta. Isso é um alvo que você tem, né? Então não é propósito. Mas Paulo está dizendo o seguinte: o propósito da minha vida é cumprir aquilo que as Escrituras dizem. Está escrito, ou seja, anunciar o Evangelho a respeito de Cristo Jesus, que humanamente falando, do ponto de vista humano, como homem, ele era descendente de Davi. E mediante o Espírito Santo que veio sobre Maria, ele é declarado Filho de Deus. Filho de Deus.
E aí Paulo diz assim, então eu caminho nas Escrituras. Voltando então à ideia do propósito. As pessoas perguntam, qual é o propósito da minha vida? O que eu devo fazer? Paulo nos dá uma dica tremenda aqui. Ele diz o seguinte, o propósito da minha vida é fazer o que a palavra de Deus diz. Ele não queria fazer outra coisa. Ele não queria realizar nenhum feito, ele não queria conquistar nada. Não, ele simplesmente diz, o meu propósito é caminhar sobre a palavra de Deus, aquilo que está escrito na palavra de Deus. E aí, você pode ter os seus objetivos, você pode ter as suas metas. Por exemplo, trabalhar, estudar, você pode casar, você pode ter filhos. Isso são metas, isso são objetivos que nós temos na nossa vivência diária, ok? Agora, o propósito que eu e você devemos definir na nossa vida é, vamos servir a Deus? Vamos caminhar sobre a palavra de Deus? Vamos executar o que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus é o nosso projeto. A palavra de Deus é o nosso programa de vida, de decisão, de caminhada. Eu vejo que quando nós tomamos essa decisão, aí então a vida fica muito mais simples. O próprio Senhor Jesus disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus Cristo disse, eu não digo nada de mim mesmo, mas aquele que me enviou, ele prescreveu o que dizer. Eu falo exatamente o que o Pai quer que eu diga. Quando nós conhecemos a palavra de Deus e quando nós começamos a praticar, a viver a palavra de Deus na nossa vida diária, queridos, como isso é gostoso, porque sabemos que estamos caminhando no centro da vontade de Deus. E a própria Bíblia diz a respeito dela mesma, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminhar. Caminhar na luz, caminhar no propósito, caminhar na confiança de Deus. Mas Pio, se eu tenho um propósito então, eu vou estudar a Bíblia, eu vou conhecer as Escrituras e eu vou então praticar as Escrituras. Porque o próprio Jesus disse, né? Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Mas agora que eu estou estudando, eu quero então viver. O meu propósito de vida é viver a palavra de Deus, é realizar a vontade de Deus. E isso, como que fica então esses meus objetivos? Eu quero casar, eu tenho um negócio, eu preciso aumentar as vendas do meu negócio, eu preciso fazer uma pós-graduação. Como que fica isso? Isso fica muito mais fácil, isso fica muito mais simples. Por quê? Você está andando na palavra de Deus, você está vivendo a palavra de Deus, praticando a palavra de Deus, e esses objetivos você alcança não na sua força, mas no poder de Deus. Você alcança segundo a graça de Deus, segundo a medida da fé que Deus te dá. Queridos, aí fica muito mais tranquilo realizarmos o que realizamos, porque nós não realizamos para nós mesmos. Os nossos objetivos estão alinhados com o propósito de Deus para as nossas vidas. Eu gostaria que você pensasse sobre isso. Conheça a palavra de Deus, estude a palavra de Deus. Inclusive, eu quero colocar aqui na tela para você a FATEM. A FATEM é a nossa escola de teologia. Você pode fazer em qualquer lugar do Brasil, você faz à distância, ok? Teologia à distância. E aí você vai ter mais conhecimento da palavra, mais profundamente conhecer a palavra, mergulhar na palavra de Deus. E eu tenho certeza que isso alinha o seu propósito. Isso faz com que você descubra o seu propósito, que é viver a palavra de Deus. E aí você vai ser corroborado, ajudado pelo próprio poder de Deus, pelo próprio Espírito Santo de Deus, a alcançar os seus objetivos, as suas metas de vida. Eu quero, antes de orar com você, eu quero encorajar você a enviar o seu e-mail para nós, abatv@aba.org.br. Você também pode acessar e compartilhar facebook.com/a igreja em sua casa. Passe esse link aí para um amigo, alguém que você ama, alguém que você gosta, para semanalmente receber essa nossa ministração. Eu tenho aqui um pedido também de oração, e a Sara está pedindo oração. Nós vamos orar sim, Sara, juntamente com você, para que esse seu negócio, essa sua empresa, esse seu comércio possa ser saudável. Esse é o desejo de Deus, essa é a vontade de Deus. Vamos orar nesta hora. Pai de graça, Pai de amor, exaltamos, bendizemos, glorificamos o Teu santo, santo, santo nome. Pai, obrigado. Obrigado porque a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés. E aí, quando nós caminhamos
sobre a Tua Palavra, direcionados, conduzidos pela Tua Palavra. Nós caminhamos na luz, não caminhamos em trevas. Pai, e aí nós estamos fazendo aquilo que o Senhor desejou, aquilo que o Senhor arquitetou, construiu para que pudéssemos viver. Senhor, eu quero colocar a vida de cada pessoa que está conectada conosco. Eu quero colocar a vida de cada irmão, de cada irmã, de cada amigo, de cada amiga. Nesta hora, Senhor, que esta compreensão de delinearmos o nosso propósito alinhado com a Sua palavra, com a Sua vontade, possa abrir os nossos entendimentos, possa abrir o nosso coração para caminharmos na luz da Tua palavra. E aí sermos ajudados pelo Senhor para atingirmos os nossos objetivos, os nossos alvos na nossa vida diária. Pai, eu declaro saúde, eu declaro paz, eu declaro alegria, eu declaro as consolações do Teu Santo Espírito. Pai, com gratidão, em o nome de Cristo Jesus, é que nós oramos. Amém. A nossa alegria, a nossa gratidão por você estar conectado conosco. Permitindo Deus, então, nós voltaremos na próxima semana. Fique na graça e na paz de Cristo Jesus. Amém.